Essa é a segunda parte do vídeo que comenta a série Senna da Netflix. Na primeira parte eu fui razão. Eu disse que eu gostei da série, principalmente nos aspectos de produção técnica. O design de produção é impecável. Se essa série em algum momento for indicada ao Emmy, acho que deve ganhar por todo o trabalho que teve para poder reconstruir carros, reconstruir circuitos, ambientalizar a série de uma forma praticamente perfeita. Mas eu também falei de todos os problemas narrativos que a série tem, de toda a distorção de narrativa, de alteração de acontecimentos, de omissão de 2 temporadas e também um pouco da polêmica Xuxa e Senna. Acredite, tem mais coisas que me incomodou, além do tempo de tela que deram para uma e para outra. Agora aqui vem a parte da emoção, porque uma das discussões que acontece nas redes sociais é que as novas gerações não entendem por que Senna é tão idolatrado assim. Algumas pessoas da minha geração também não entendem, mas eu vou tentar explicar não só a partir do que a série mostrou, porque o principal objetivo da série é a manutenção do legado do herói Ayrton Senna e não necessariamente o conhecimento profundo e efetivo do que foi o piloto e até mesmo o ser humano, porque, insisto, família Senna controlou aquela narrativa, mas para também colocar contexto, porque tudo na vida tem contexto, tudo na vida tem um cenário mais amplo, tem uma fotografia mais ampla. Eu tinha 5 anos de idade quando eu comecei a ver o Senna correr na Fórmula 1. Hoje a gente tem acesso à Fórmula 3, Fórmula 2. Antigamente, a gente só tinha a Fórmula 1 na TV. Nós não vimos o Senna nas divisões de base. Nós vimos o Senna já na Fórmula 1. Em 1984, o país estava querendo sair de uma ditadura militar. E não venha me dizer que não foi, porque foi sim. Porque agora as novas gerações sabem do que os militares são capazes quando estão no poder. Principalmente quando colocam um idiota completo na presidência. Já podemos falar sobre isso, né? Enfim, pauta para outro vídeo. A gente estava saindo da ditadura militar, as diretas já não haviam acontecido, elas aconteceriam em 85, e o Brasil estava numa crise profunda. Inflação galopante, os meus pais, quando iam para o supermercado de manhã, os preços das compras estavam num preço, num valor, e à tarde já estavam em outro. A gente tinha uma crise existencial muito grande, a gente herdava os vícios daquela propaganda do Gerson, que o brasileiro adora levar vantagem em tudo, e esse é um DNA perigoso que o brasileiro carregou até hoje. O futebol brasileiro não ganhava nada, nós éramos viúvos e viúvas da década de 70, da geração de 70, do tricampeonato mundial, e um tricampeonato que a maioria dos brasileiros não pôde ver, porque apesar daquela Copa do Mundo do México ser transmitida via satélite, nós não tínhamos TV em casa, a maioria das pessoas não tinha TV. Era algo caro. Hoje em dia você tem TV no celular, mas naquela época a televisão era algo caro, era artigo de luxo ainda. Então, uma geração inteira de brasileiros não viu o Brasil vencer na Copa do Mundo, já naquela época. E a gente ainda levava pau da França desde aquele tempo, pau da Itália. Era difícil. O brasileiro estava carente. O brasileiro tinha esperança, com as diretas já, de que teria um presidente democrático, mas aí o cara morre, assume o Sarney, a economia vira uma bagunça, um plano econômico por ano, aí finalmente tem as votações diretas, a gente faz a cagada de eleger o Collor, ele confisca a poupança, a gente tem que derrubar o cara. Aliás, o Collor, Mauricinho, com discurso ultranacionalista, te lembra quem? Fica a dica, tô jogando pro universo essa shade. Então, quando o Senna veio, ele apareceu não apenas como um piloto arrojado, destemido, impetuoso, batia bastante, é verdade. Mas ele era muito diferente dos outros. Muito diferente. Vocês, fãs do Max Verstappen, se vocês estivessem vivos na década de 80, vocês gostariam do Ayrton Senna. Não era nem do Piquet. Porque o Piquet era extremamente técnico, mas ele não era voadora no lustre como o Senna foi. Isso é fato. Então, o brasileiro se apegou ao Ayrton Senna.
por esse arrojo, por essa técnica, por ser destemido, porque era amigo do Galvão Bueno. Galvão Bueno levantou muito a bola do Senna. Isso é fato, pelo menos a série conta isso como traço de realidade. E aí, quando chega 1986, que no dia anterior, num sábado, o Brasil era eliminado para a França nos pênaltis na Copa do Mundo, e aí vem o GP de Detroit, e o Senna vence e impunha a bandeira brasileira dentro do carro, se transformando em uma das tradições dele, uma das marcas registradas dele, e eu acredito que aquele gesto foi genuíno, as pessoas se apaixonaram de vez pelo Senna. Era um brasileiro mostrando que tinha orgulho de ser brasileiro para o mundo inteiro. É diferente do Joaquim Cruz, que ganhou a medalha de ouro no atletismo em Los Angeles 84, nos 1.500 metros, e também se vestiu de bandeira brasileira logo depois da prova, porque, convenhamos, quem é que liga para o atletismo no Brasil? Tem gente que acha que correr é coisa de pivete que está fazendo arrastão na praia de Copacabana. Então, na época, ninguém ligava para o Joaquim Cruz e para o atletismo. A gente não tem cultura poliesportiva até hoje. Isso é fato. A gente só gosta de futebol e de brasileiro que está ganhando. Na época, o brasileiro já era assim. Então, quando o Senna começou a ganhar, ele chamou a atenção de todo mundo e aí o brasileiro se apaixonou pelo Ayrton Senna. E isso tudo aconteceu diante dos nossos olhos e essa é a parte mais válida do legado do Senna. Tudo o que ele fez, por mais que fosse maximizado pela narração do Galvão Bueno, realmente aconteceu. Nós testemunhamos aquela prova fantástica do GP de Mônaco de 84, o roubo que o Balestre fez para beneficiar o Prost. Sim, aquela vitória era para ser do Senna. Aquela prova realmente foi estrategicamente manipulada para que Prost levasse 4,5 pontos, mas aí o destino decidiu interferir nas peças do jogo e entrar no modo aqui se faz, aqui se paga, e nem acho que é culpa do Prost ele perder o título por meio ponto, mas isso aconteceu, o Lauda foi tricampeão no final daquele campeonato, porque aquela prova terminou antes, aquela prova de Mônaco. Nós testemunhamos a vitória do Senna em Portugal, aquela primeira vitória, na chuva, na segunda etapa daquela temporada. Nós testemunhamos as performances em Mônaco. Aliás, outro erro grosseiro da série, não mostrou nenhuma das vitórias em Mônaco. E a única prova em Mônaco que mostrou foi a prova que o Senna errou em 88 para reprisar aquela história de eu entrei no túnel de luz. Nós vimos tudo acontecer. Nós ficamos muito felizes com tudo que aconteceu, com tudo que Senna entregou para o Brasil nos aspectos esportivos. O primeiro título de Senna, aquela prova do Japão em 88, que na minha opinião é uma das melhores performances do Senna, aquilo ali foi épico. Deu gosto acordar de madrugada para assistir aquela prova. Não foi uma das melhores provas do mundo, mas o fator dramaticidade, o fator impacto emocional que aquela prova nos entregou, veio da recuperação do Senna, que foi uma das mais impressionantes que a gente viu até hoje na Fórmula 1. Isso o Senna entregou. As vitórias no Brasil em 91 e 93. Galera da geração Drive to Survive, vocês nunca vão saber como os brasileiros se sentiram com aquelas vitórias. Foi algo emblemático, foi algo que levantou a autoestima de todo mundo, foi algo que fez com que o brasileiro sentisse orgulho dele mesmo. Ayrton Senna era um Brasil que dava certo, porque diante de tanta corrupção, diante de um esgarçamento social e econômico que o Brasil vivia, e não que a gente tenha melhorado muito, nós vivemos hoje um fosso social muito grande, a miséria é muito grande, a desigualdade social é muito grande. Quem é muito rico fica cada vez mais rico e quem é pobre, felizmente, graças às medidas de alguns governos que muitos de vocês detestam porque pautam suas gestões para o social, hoje nós temos o menor índice histórico de pobreza e abaixo da linha da pobreza. Não somos perfeitos de gestão, temos muitos problemas na atual gestão, mas pelo menos as pessoas estão cada vez menos morrendo de fome. Então, no Brasil, onde era muito pior o esgarçamento social, era muito pior os crimes de corrupção,
era muito pior. A constituição sociopolítica do povo brasileiro e da política brasileira, ter alguém que vencia, ter alguém que era sinônimo de um Brasil que dava certo, era motivo de orgulho. Eu realmente acredito que Senna tenha sofrido xenofobia na Europa. Realmente acredito. A maioria dos brasileiros sofre. E aí não existe questão socioeconômica que salve. Não adianta você ter dinheiro. Não adianta você ter poder. Se você fala inglês com sotaque, você está lascado na Europa, porque aquele continente acredita que é o centro do mundo. Vai pesquisar eurocentrismo. Você vai descobrir muitas coisas sobre por que xenofobia, misoginia, racismo, vários dos preconceitos do mundo vieram da Europa. Eles realmente acreditam que são o centro de tudo. Eles realmente acreditam que construíram a civilização tal e como conhecemos. Então, eu acredito que Ayrton Senna sofreu injustiças, sofreu sacanagens, foi passado para trás. Eu realmente acredito. E ver um piloto brasileiro que vencia e tinha orgulho de ser brasileiro é algo que encheu o ego de todo mundo na época. Eu particularmente gostava mais do Piquet e me arrependo de ter gostado mais do Piquet, porque eu simplesmente abomino a pessoa que Nelson Piquet se tornou hoje. Ou melhor, sempre foi e se revelou. Antes a gente achava tudo que o Piquet falava e fazia como algo da personalidade dele. Hoje, eu penso que a personalidade dele é torpe. Não que a do Senna fosse algo perfeita, mas o Senna pelo menos era socialmente aceitável. Ele ao menos respondia à imprensa. Bem ou mal, de forma grosseira ou gentil, mas respondia à imprensa. Tem alguns pilotos que não gostam muito da imagem do Senna, ou a imagem que o Senna vendia. Pergunta para o Felipe Massa o que ele pensava do Senna. Mas eu entendo por que a maior parte do povo brasileiro considerava o Senna como um herói. Porque Senna não salvou ninguém. Ele salvou muitos. Ele salvou a autoestima de um povo. Ele deu autoestima para um povo que estava com falência moral, com crise de identidade, saindo do medo da ditadura, desesperado para ter liberdade de expressão, desesperado para ter ídolos para os quais eles poderiam abraçar e seguir, desesperados por ver o Brasil vencendo nos esportes. É esse contexto que a gente tem que olhar quando fala de Ayrton Senna como um herói nacional. Eu também me incomodo um pouco com essa história de considerar o Senna como herói, porque para mim herói, e aí eu aprendi com Star Wars isso, lamento as pessoas que não concordam com essa perspectiva, o herói para mim é aquele que arrisca a própria vida e, em alguns casos, arrisca o fato de não ter poderes para proteger aqueles que não têm poder nenhum. A gente olha, por exemplo, para o Luke Skywalker e identifica essa essência de herói nele. O Senna não foi herói nesse contexto. O Senna ajudou a salvar muitos brasileiros na autoestima. A gente tinha orgulho de ser brasileiro porque pelo menos um estava vencendo. Pelo menos um era sinônimo de um Brasil que valia a pena se admirar e valia a pena torcer. É claro que o brasileiro, na sua sã ignorância, e eu falo sã, não vã, sim, o brasileiro foi injusto de forma consciente. O brasileiro cometeu injustiças com outros heróis nacionais. Maria Bueno venceu pra caramba no tênis e pouquíssimas pessoas sabem quem é Maria Bueno. Vão precisar pesquisar no Google para saber quem é. Tom Jobim, um dos maiores musicistas brasileiros, se não o maior de todos, vencedor de Grammy, fez um sucesso extraordinário no exterior. Foi durante muito tempo o artista brasileiro mais tocado. Só recentemente a Anitta substituiu Tom Jobim nesse posto. Tom Jobim foi morar fora do Brasil para ser reconhecido como grande musicista. Um dos maiores compositores da nossa história. Nós somos injustos com tantos outros brasileiros que venceram. E a gente só teve como ídolos mesmo os atletas do futebol, né? Pelé, Garrincha, e até mesmo com Garrincha a gente foi injusto, tá? Nós fomos injustos com Elza Soares,
que era quem estava do lado do Garrincha depois que ele perdeu tudo e no fim da vida. Ah, mas aí os antigos vão dizer, os mais velhos, quem viu a história vai dizer: ah, mas a Elza Soares foi a pivô da separação do Garrincha com a primeira esposa. Beleza, mas a gente nunca sabe como são as relações interpessoais. E quando um não quer, dois não fazem, tá? É muito fácil criminalizar a mulher do que colocar a culpa no marido. Então, nós nos esquecemos de vários outros grandes brasileiros que representaram o Brasil lá fora de forma digna e edificante. Mas com o Senna, que era algo que o brasileiro acordava de manhã para assistir as suas corridas, não entendendo bolhufas de Fórmula 1, porque a maioria não sabia quem era estratégia, não sabia o que era a troca de pneus, não sabia o que era reabastecimento, não sabia o que era pneu macio e pneu duro, não sabia de nada disso. Tinha gente que não sabia nem que o Senna corria na McLaren. Muita gente não sabia que o Senna trocou a McLaren pela Williams em 94. A minha mãe mesmo só perguntava: que posição que o Senna tá? Ela assistia a largada e as voltas finais. Até porque ela ficava fazendo as coisas dela na cozinha, não tinha muita paciência para assistir Fórmula 1. Mas eu agradeço a minha mãe até hoje por ter me colocado na frente da televisão para assistir corrida. Até porque ela não sabia o que fazer com um homem como filho. Com mulher, ela já tinha essa experiência porque as minhas duas irmãs são mais velhas do que eu. Não tem como você não se emocionar com a série Senna, principalmente se você viu tudo acontecer, se você viveu aquilo. A gente acaba voltando no tempo, e nesse aspecto o trabalho de produção foi impecável para fazer esse flashback, e a gente volta a sentir parte daquilo que a gente sentiu porque viveu tudo. Os mais jovens nunca vão entender isso. Nunca vão ter a real compreensão e dimensão de quem foi Ayrton Senna e do que ele representou para os brasileiros. E tá tudo certo. Faz parte do jogo, faz parte da roda do tempo girando. Eu entendo que Senna, a série da Netflix, ela é validada para que a gente relembre de tudo que a gente sentiu. Relembre do quanto que nós sentimos orgulho e felicidade porque Senna era o Brasil que vencia. Porque Senna entregava performances fantásticas. Porque Senna era um extra-humano dentro dos humanos. Não dá para chamar de mero mortal quando você é o cara que tem o recorde de pole positions, ou teve esse recorde durante décadas. Quando você é o cara que conquistou mais de 40 vitórias na Fórmula 1, 3 títulos mundiais, você não pode ser considerado um ser humano normal. Você está acima disso. Você está além disso. E é isso o que a série da Netflix quer passar e construir dentro da audiência. Para a audiência mais nova, a série serve para entender o magnetismo de Senna junto ao povo brasileiro. Entender por que ele é considerado um herói. Para nós que vivemos tudo isso, é uma forma de trazer de volta aqueles sentimentos e os diversos sentimentos que passaram pela nossa cabeça e coração quando a gente se lembra de Ayrton Senna, quando a gente fala de Ayrton Senna, quando a gente revê tudo o que foi Ayrton Senna nas pistas e o impacto que isso teve nos brasileiros fora das pistas. A série Senna é validada pelo fator emocional. A série Senna é validada porque faz a gente relembrar e talvez, e isso é até meio perigoso de dizer, e talvez que a gente nunca se esqueça do que a gente sentiu naquele 1º de maio de 94. Eu acho que vai precisar que toda geração que testemunhou aquela tragédia desapareça desse planeta para que a gente possa se relacionar com a história do Senna como uma lenda. Ele se tornou uma lenda ao longo dos 30 anos, mas para muita gente não entender por que o Senna teve esse impacto todo, pode ser até um excesso de desinteresse ou falta de curiosidade, porque, convenhamos, senhoras e senhores, o YouTube existe. Então, não tem desculpa para ir no YouTube para ver o que esse cara fez. Mas, para nós que vivemos aquilo, que testemunhamos tudo aquilo, a carga emocional é muito grande. As imagens estão muito vivas. Nós testemunhamos tudo ao vivo via satélite. Então, para nós, o impacto é diferente. A percepção é outra.
E nós estamos, de alguma forma, cuidando do legado de Ayrton Senna, empurrando esse legado para frente, colocando Ayrton Senna no status que ele merece estar. Para mim não é herói, tá? Mas lenda, eu super concordo. Se você quer um conteúdo ficcional que explica por que Ayrton Senna é uma lenda, a série da Netflix é super recomendada. Da mesma forma que fizeram com outras grandes personalidades da história, Martin Luther King, Malcolm X, enfim, pense na personalidade histórica que você quiser. Senna entra dentro desse grupo, ou a série, né, que fique claro, a série entra desse grupo de conteúdos televisivos que ajudam a explicar por que aquela personalidade é tão importante para um povo que era assim, tão sofrido, um povo tão massacrado e que nas manhãs de domingo acordava para sentir um pouco de orgulho de si mesmo através de um cara que pilotava a mais de 300 km por hora.